1 mais x2. Pronto, já tem mais uma fórmula de integral. Quem é, ó? É o arco tangente de x mais uma constante. Mas você não deve memorizar somente essa. Você deve memorizar essa daqui, ó. Aqui. Dado A positivo, quem é a integral de 1 sobre A2 mais x2, integral em x. Como é que você procede? Coloca o A2 em evidência. Vou usar o teorema de mudança variável. Então fica 1 sobre A2 vezes o quê? 1 mais x2 sobre A2. Integral em x. E aí eu vou escrever isso aqui assim, ó. 1 sobre A fora da integral. Aqui fica 1 sobre 1 mais x sobre A ao quadrado, vezes 1 sobre A. Não é a mesma coisa? Certo? E a mudança aqui é a mesma, do arco seno. U igual a quê? A x sobre A. Quem é du? Quem é? 1 sobre A dx. Então, se você usar essa mudança, isso aqui é o du, ó. Tá? E, portanto, isso aqui fica o quê, hein? 1 sobre A, vezes a integral de 1 sobre 1 mais o 2, integral em U. O que é isso? 1 sobre A, arco tangente de U, mais uma constante. Mas quem é U? X sobre A. Então, volta para cá. É 1 sobre A vezes o arco tangente de x sobre A. Ou seja, para ficar tudo junto, para você ver o todo, conjunto, né? A integral de 1 sobre A2 mais x2, integral em x, integral indefinida, é 1 sobre A vezes o arco tangente de x sobre A mais uma constante. Tá certo? E daí sai. Então, mais uma fórmula de integração. Memorize. Memorize para não ter que fazer conta depois. Ela parece, é bem recorrente essa daí. Então, daí, quem é a integral de 1 sobre 25 mais x2, integral em x, quem é? Né? Seguindo o padrão. Integral de 1 sobre 25 mais x2, integral em x. Isso aqui é integral de 1 sobre 5 ao quadrado mais x ao quadrado em relação a x. O A é 5. Então fica o quê? Ok, hein? 1/5 do arco tangente de quê? De x sobre 5. Mais uma constante. Tá? X sobre 5 mais uma constante. Integral de 1 sobre x2 mais 9x, tá certo? Mais
mais 6x mais 13, por exemplo, integral aqui, ó. Então, o que é essa integral? Completar quadrado. Então, fica 1 sobre o quê? Completar quadrado aqui, na tentativa de completar quadrado, fica x mais 3, né? Ao quadrado. Será que dá certo? x2 mais 6x, mais quanto? Mais 9. Para dar 13. Mais 4. Então, qual é a mudança? U igual a x mais 3. Com isso, quem é du? Du é dx. Então, fazendo a mudança, fica integral de 1 sobre o quê? O 2 mais 4 em U. Só que esse 4 é quanto? 2 ao quadrado. Então, essa integral aqui, quem é? É 1/2 do arco tangente de quanto? De 1 sobre 2, mais uma constante. Quem é U? X mais 3. Então, a sua integral vira o quê? Vira o quê, a sua integral? Porque a integral é em x, desculpa. Eu preciso da integral em x. Então, quanto é essa integral? É 1/2. Então, a sua integral é 1/2 do arco o quê? Arco tangente de quanto? X mais 3 sobre 2. Mais uma constante. Está aí. Dá essa integral. Tá? Agora, ó. A função cotangente. A função cotangente. E você sabe de onde vai quem é a função cotangente? O domínio quem é? É o conjunto formado por cada x real, tal que seno de x é diferente de zero em R. Ou seja, é o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de k vezes π, qualquer que seja o k inteiro. Qualquer que seja k inteiro. É diferente de k no, né? Diferente de k vezes π. Porque onde é que o seno é zero? Π, 2π, né? 3π, 4π. Então, x diferente de kπ, qualquer que seja k inteiro. Essa função ela é sobrejetiva, mas ela é sobrejetiva, continua naquela toada, mas não é injetiva. Tá? Entretanto, a função I cotangente, a I cotangente é do intervalo 0π em R, ó, função ICTG, 0π em R, dada por ICTG de x igual a cotangente de x, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo 0π, essa função, ela é
injetiva e é também sobrejetiva. Logo, ela é invertível. Tem a função que é invertível. Se não, veja, ó. Olha aqui. Círculo trigonométrico. Esse é o eixo das... Silêncio. Esse é o eixo das cotangentes. Fala disso. Passei por favor. Esse é o eixo das cotangentes. E se você pegar um ângulo que x em radianos, essa aqui é a medida da cotangente x. Isso quer dizer o seguinte: quando o x vai de 0 a π aberto, no intervalo 0 π aberto, 0 e o π, quando o x varia aqui, ó, a cotangente cobre toda a reta. Isto é, se o x vai de 0 a π aberto, intervalo 0 π aberto, a cotangente vai de mais infinita a menos infinita, estritamente decrescente. Então ela cobre toda a reta, é injetiva e é sobrejetiva, portanto é invertível. Aí tem a definição da função arco cotangente. Definição. A função inversa, da função π cotangente, ICTG, é denominada, não é da tangente, que a tangente não é invertível, tá? Ela não é injetiva. Porque o domínio dela, ó, quem é o domínio da cotangente? É essa daqui. Quem é o domínio da cotangente? É esse aqui. Então, quando eu restringo o domínio, ela fica sobrejetiva e injetiva. Sobrejetiva ela já é, né? Porque a restrição ganha com a injetividade. Ela é denominada função arco cotangente, sendo denotada por arc CTG. Tudo junto, tá? Então, daí você tem... Vamos às formas, tá? Você já sabe. Quem é o arco cotangente da cotangente de x? Ou seja, quem é o arco cotangente da cotangente de x? Isso é x, mas para todo x no domínio da ICTG. Ou seja, para todo x pertencente ao intervalo 0 π. Olha a restrição, viu? Tá? Quem é a cotangente do arco cotangente de x? Ou seja, quem é a cotangente do arco cotangente, não posso esquecer o C, do arco cotangente de x? Quem é? Isso é x para todo x no domínio da arco cotangente. Que é o domínio da arco cotangente? Quem é? Para todo x real. Faltou botar aqui, ó. Faltou botar aqui quem é? Quem é o domínio da arco cotangente? Quem é? Quem é o domínio da arco cotangente? Quem é? Os reais. Vírgula.
quem é o contradomínio da arc cotangente? Quem é? É o intervalo 0π. Que é fundamental, né? Vírgula, e você tem isso aí. Sintetizando essas duas numa só, que eu farei aqui, presta atenção, garoto. Cameraman, fica ligado, cameraman. Tá? Então, dados x real e y do intervalo 0π, o y é o arco cotangente de x. Presta atenção se eu estou escrevendo esse Czinho aqui adicional, senão fica arco tangente, né? É o arco cotangente de x, se somente se o quê? O x é a e cotangente de y, ou seja, é a cotangente, o x é a cotangente de y. Então, assim que você tem, dessas formas. Agora, a diferenciabilidade. A diferenciabilidade vale pela seguinte fórmula. Se você pega o x no intervalo, ó, observe o seguinte, ó. O x pertence ao intervalo aberto menos π sobre 2, π sobre 2. Se somente se, π sobre 2 menos x pertence ao intervalo 0π. Mesma coisa. Tá certo? Que foi feito, só que agora com intervalos abertos, né? Ok? Tá certo? Isso aqui é válido, tá? Qualquer que seja o x real. Outra coisa é o seguinte, ó. Observe quem é a tangente de x, hein? Vocês estão lembrando que é a tangente de x? Que é a tangente de x? Quem é? Seno de x sobre o quê? Sobre o cosseno de x. Só que o seno é o cosseno de quem? Do seu complementar. E o cosseno é o seno de quem? Também do seu complementar. Então, quem é isso? É a cotangente complementar. Tá certo? Qualquer que seja o x no domínio da tangente. Porque se o x está no domínio da tangente, π sobre 2 menos x está no domínio da cotangente. Tá certo? Isso vale qualquer que seja o x. Entendido aí? Porque, ó, observe, ó, você tem isso aqui e você tem de baixo. Então, veja, seguinte, dado x real, você tem várias coisas. Aonde é que está o arco tangente de x, hein? Se o x é real. Em que intervalo está o arco tangente de x? Está no intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2, pela definição do arco tangente de x. Ok? Aí se eu pego o complementar desse ângulo, onde é que ele está? Onde é que ele está, hein? O complementar do arco tangente de x. π sobre 2 menos o arco tangente de x. Está no intervalo o quê? 0π. E, portanto, quem é o arco cotangente de x? Ora, você já sabe que x, sendo real,
já sabe lá da definição do arco tangente, que x seno real, arco tangente não, arco cotangente. Deixa eu corrigir aqui, escrevi errado. Então, quem é o arco